Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui para deixar-vos mais um pedacinho do maná dos céus. Hoje eu quero trazer-vos o Salmo capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 9. O salmista, ele ora a Deus, ele suplica a Deus, clama a Deus. Ele diz assim: por que te conserva ao longe, Senhor? Por que te esconde em tempo de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre, seja eles apanhados nas ciladas que maquinaram. Pois o ímpio gloria-se do desejo do seu coração, e o que é dado à rapina despreza e maldiz o Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não o busca. Todos os seus pensamentos são: não há Deus. Os seus caminhos são sempre prósperos. Os teus juízos estão acima dele, fora da sua vista. Quanto a todos os seus adversários, eles o tratam com desprezo. Diz em seu coração: não serei abalado, nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de opressão. Debaixo da sua língua há malícia e iniquidade. Põe-se de emboscada nas aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. Os seus olhos estão de espreita ao desamparado. Qual leão no seu covil, está ele de emboscada. Num lugar oculto está de emboscada para apanhar o pobre. Apanha-o colhendo na sua rede. Muito bem, amados. Vamos fazer uma breve oração para tentar comentar este salmo. Eterno e soberano Deus, Deus de benignidade, de bondade, eis-me aqui, Pai, neste momento, pedindo graça, Pai, para ministrar a Tua palavra. O Salmo, capítulo 10, uma oração feita por Davi, devido às suas adversidades, devido às lutas em que ele se encontrava. Em o nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te glorifico, pedindo esta unção para ministrar segundo o Teu querer, segundo a Tua benignidade, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te glorifico. Muito bem, amados, diletos irmãos. O capítulo 10 de Salmo, encontramos Davi se sentindo desamparado, se sentindo como se ele estivesse sem a cobertura do Senhor em sua vida. Ele diz: Senhor, por que está tão longe? Por que te esconde em tempo de angústia? Quanto de nós talvez não tem feito esta oração? Estamos passando um período de pandemia, um período em que o planeta Terra está sendo chacoalhada por um espírito causador de mortandade. E nós oramos, entramos na presença de Deus, clamamos, suplicamos, pedimos que o Senhor cure esta terra. E parece que quanto mais oramos, temos visto irmãos sendo ceifados, pastores, líderes, pregadores, servos e servas de Deus morrendo literalmente. E muitas vezes
Até achamos que Deus não tem nos ouvido. Então, muitas vezes, amado, nós precisamos compreender que este salmo, ao lermos o Salmo 10, parece que Davi está fazendo a mesma oração que nós fazemos. Davi estava angustiado, um tanto quanto fadigado. Mas Davi estava passando por esse momento devido aos desaforos da opressão e perseguição provida pelos maus, pelos seus inimigos. Então Davi ergue a sua voz ao Senhor. Ele clama ao Senhor. Ele permite que o coração dele seja quebrantado. Mas Davi também se enche de compaixão. Ele pede a misericórdia de Deus, ele clama, suplica pela misericórdia. Davi ora, ele clama a Deus. Nós oramos, amado, muitas vezes clamamos a Deus por aqueles que sofrem, que estão passando por esse momento de pandemia. Algo importante na vida de um cristão é o quebrantamento. Tem que o nosso coração ser quebrantado. O meu coração, o seu coração tem que ser quebrantado. Precisamos sentir o sofrimento de outras pessoas. Davi estava sofrendo. Talvez isso faça sentido para você pensar que se algo nos incomoda, é porque Deus quer nos usar naquela direção. Porque Deus quer usar a cada um de nós nesse momento de aflição, de angústia. Deus quer que nos aproximemos dele. Se isso faz algum sentido, então podemos pensar que se o meu coração foi quebrantado por algo, ou por aquela situação, ou devido ter visto alguém passando por um sofrimento, é possível que eu seja um instrumento pela qual Deus queira ministrar aquela necessidade. É possível que Deus queira usar a sua vida, o meu recurso, o seu recurso pode ser usado para acolher em uma situação que Deus deseja reverter. A palavra de Deus diz: se eu fechar os céus, se eu cerrar os céus, se não chover, e se os gafanhotos consumirem a terra, e se a mortandade vier sobre vocês, e o meu povo, que se chama pelo meu povo, orar e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, e abandonar as práticas dos seus pecados, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados, e descerei sobre a terra e sararei a sua terra. Então, é uma situação que nós estamos passando agora, que Deus deseja reverter. Para isso, amados, é importante falar com Deus. É importante a oração. Nunca foi tão importante o momento de oração, de comunhão com Deus, como está sendo nesses dias atuais, amado. Vemos no Salmo 10, Davi estava falando com Deus. Ele fala com ele sobre a situação em que ele se encontrava. E nós muitas vezes não falamos com nosso Deus nesses períodos de angústia. Temos muito tempo para criticar as autoridades, para criticamos a medicina, criticamos todo mundo. E não temos tempo para orar. É certamente a orientação de como devemos ajudar os outros de uma forma adequada. Ela vem do Senhor.
Então precisamos consultar ao Senhor. Precisamos falar com o Senhor. Nós vemos que Davi, inclusive, estava revoltado com o orgulho dos homens maus e com a expansão da própria maldade que Davi contemplava sobre a face da terra. Isso não está acontecendo também nos dias atuais? Quantas vezes, amados, nós ficamos abatidos com isso também? Quando muitas vezes vemos que está faltando leito, que está faltando respirador, que está faltando medicamento para tratamento das pessoas, isso nos revolta. E quando vemos que aqueles que deveriam fazer alguma coisa pelo país estão usando os recursos que poderia utilizar para socorrer os aflitos, as vítimas deste mal, estão usando esse recurso em benefício próprio para enriquecerem. Isso se torna para nós como uma maldade sobre a face da terra. Porque quem rouba o dinheiro público, desvia o dinheiro público, que poderia ser usado para salvar a vida, se torna homicida, amado. Até onde vai a maldade humana? Quanta injustiça, quanta necessidade para ser atendida. Pessoas negando a existência de Deus e atacando e menosprezando a fé cristã. Lembro-me da palavra de Jesus em Mateus 24, 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muito esfriará. Deus não precisa de advogado para defendê-lo em meio à maldade humana. O que devemos fazer, amado, o que deve ser importante é defender o nosso coração para não perder o amor e a capacidade de orar. O que precisamos é preservar a nossa fé. Não podemos perder a esperança. Não podemos perder o amor e a capacidade de orar pelas pessoas que ainda estão sofrendo neste mundo. Muitas vezes dizemos, Deus está punindo a terra. Amados, devemos ter amor pela humanidade. Devemos professar a nossa fé em Jesus Cristo como sendo o seu único, suficiente Salvador e Senhor. Devemos manter esta fé. Faça isso agora mesmo. Anote os nomes das pessoas que você deseja ver liberto tanto desta pandemia, mas não somente ser curado, amado, que essas pessoas venham a ser salvo, liberto pelo Senhor. E ore com muito amor por eles. Clame a Deus, suplique pela misericórdia divina. Estamos propícios, amado, a orar somente por cura. Estamos propícios somente a orar por que esta pandemia cesse. E muitas vezes estamos vivendo uma vida alienada de Deus, fazendo aquilo que não agrada a Deus. Então vamos orar, buscar a Deus. Nós vamos também pedir a libertação das pessoas que estão sofrendo, que são vítimas deste mal, que estão sofrendo pela cura, pela libertação e pela salvação da alma dessas pessoas. Eu acredito que Deus irá intervir quando todos os servos deles compreenderem isso e começar a orar e a buscar a presença de Deus. Mas fazer aquela oração que vem da alma, do amargo, de dentro do coração. Estamos propícios a fazer sempre uma oração
decorada, uma oração que todo mundo já compreende. Devemos derramar a nossa alma diante do altar divino, suplicar pela cura, que este mal vai passar, amados. Vamos orar. Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus, queremos confessar, Pai, que somos falhos. Queremos confessar, ó Deus, o quanto temos errado na Tua presença. Mas queremos, ó Deus, a Tua misericórdia. Queremos, Senhor, que o Senhor venha nos socorrer. Neste momento de pandemia, neste momento em que a terra está sendo assolada por esse espírito causador de mortandade, esse vírus maligno, que não tem sido, muitas vezes, ó Deus, compreendido pela humanidade. Porque a humanidade, ó Deus, não estão se cuidando, Pai. Devido a isso, estão sendo ceifados. Como é um vírus, é um espírito em forma de vírus, é invisível. Muitas pessoas não enxergam que o mal está em volta de nós. A Tua palavra diz que devemos nos revestir de todas as armaduras para ficarmos firmes e resistir o dia mau. E o dia mau está sendo agora. Queremos usar a nossa fé, Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Pedir, Senhor, a cura da nação, a cura da pátria amada, a cura do planeta Terra, a cura dos nossos irmãos. Mas queremos, Senhor, também ver esses irmãos trilhando o caminho da fé. Parar, Senhor, com esses evangelho distorcido, essa pregação da palavra distorcida, e pregar a fé, a graça e a misericórdia. É isso que pedimos, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.